chegamos a um ponto muito importante. Ou seja, será que eu preciso passar exatamente por tudo aquilo que eu fiz ou existem formas alternativas? A resposta é: existem formas alternativas, mas eu preciso compreendê-las, porque o que acontece? Como eu já compreendi que eu tenho uma série de energias acumuladas em função daquilo que foi fruto de atitudes geradas pela minha própria ignorância, de não compreender e nem aceitar as questões da relação de causa e efeito, não entendia que existe uma lei no universo que rege isso. O que acontece? Acontece que eu preciso me predispor a aprender o que fazer. E nós vamos entender que existe nos evangelhos, existe isso em diversas religiões, o entendimento dessa outra forma de nós nos curarmos. Eu vou pegar uma frase que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Na realidade, isso é mais extenso ainda, né? Porque a caridade ela leva muito a essa questão da caridade material. Hoje nós já compreendemos que é fora da fraternidade, né? A fraternidade envolve afeto, amor, carinho, apoio, aceitação. Mas vamos ainda de uma maneira mais antiga, o fora da caridade. Na realidade, quando isso está escrito e isso é colocado para a gente, estão nos dando uma pista que se eu aprender a trabalhar pelo bem do próximo, eu começo a criar os antídotos que vão anular aquelas energias tão tóxicas que eu causei. Então, isso vai me ajudar a lidar com as culpas, angústias, remorsos que eu trago dentro de mim. E é só olhar para dentro para saber que a gente tem isso mesmo. Mas, quanto mais eu me dedico a trabalhar a benefício daqueles que precisam e que possuem dificuldades, que serão os meus instrumentos de envolvimento, melhor eu me sinto. Esse bem sentir, essa questão boa que eu sinto, tem a ver exatamente com a modificação das energias que estão vivendo dentro de mim. Então é por isso que o trabalho a benefício do próximo é libertador. Então eu não preciso, por exemplo, passar exatamente por aquilo que eu causei. Eu posso me predispor a ajudar pessoas que estão em situações difíceis, provavelmente em situações semelhantes àquela que eu fui protagonista, que eu causei, como, sabe? Então, de alguma maneira, eu vou aprender a me sensibilizar pelas outras pessoas. Eu, durante 18 anos, eu dirigi um trabalho junto a uma cidade do hospital, junto aos ancenianos, e fui aprendendo como aquelas pessoas foram e são importantes para mim até hoje, né? Eu ouvia um senhor próximo dos 60 anos, já com o corpo todo carcomido, agradecer a doença. Aquilo para mim foi surpreendente, porque aquele ser que já era um corpo muito reduzido, disse como a doença tinha feito para ele o efeito de se modificar, que ele era uma pessoa muito irracível, ele não aceitava as coisas como eram, e ali ele tinha aquilo que ele precisava, não aquilo que ele queria, mas aí ele foi entendendo ao longo do tempo. E o que eu fiz naquele momento? Eu emprestei meus ouvidos para ouvir, eu conversei com ele, eu o acolhi. Então eu fui ao longo dos anos aprendendo a perceber as pessoas, e isso me ajudou a aliviar as cargas que eu tinha. Então, o que é que a espiritualidade nos mostra? Trabalhe pelo seu próximo e você alivia toda esta carga energética que você traz, porque você gera uma energia tão boa quando você faz isso, que ela vai servindo de antídoto. Então, mesmo que existam condições muito difíceis ainda, aguardando para se manifestar,
você vai amenizar. No mínimo você vai amenizar. Isso é muito importante compreender. Agora, o fundamental mesmo para que eu consiga eliminar as condições dramáticas de evolução é eu, a partir dessa sensibilização, entender que eu sou falível, que eu cometi atos, às vezes, que eu não quero nem pensar, não teria nem condições de reproduzir em termos de palavras, mas eu preciso me perdoar. E eu vou compreender que as doenças que se manifestam em mim são consequência da minha incapacidade, que ainda possuo, de me perdoar. Eu preciso perdoar a mim mesmo, preciso aprender a fazer isso. De alguma maneira, toda vez que eu tenho no meu inconsciente, e aí isso é muito importante, são coisas que são inconscientes, porque eu não suportaria isso em termos conscientes. Então, eu trago ainda a manifestação de processos doloridos como uma forma de me punir. Então eu preciso aprender a me amar. Ama ao próximo como a ti mesmo. Então, enquanto eu não aprender a me amar, eu vou ter dificuldade de amar esta outra pessoa. E se eu não consigo me amar, eu acho justo que provas severas sejam aplicadas a mim mesmo. Então eu trago aqui o principal ponto de reflexão que nós ainda vamos tratar em algumas outras oportunidades. Mas é preciso que eu compreenda, acima de tudo, que eu preciso me perdoar por aquilo que eu fiz e transformar esta compreensão de perdão em uma atitude de ajuda ao próximo para que eu consiga armazenar em mim a satisfação do bem. Essa satisfação do bem é que vai ser, sabe, aquela pomada cicatrizante, sabe, aquele produto que vai fazer com que você se sinta bem e que a cicatriz até diminua. É isso. Eu preciso, de alguma maneira, aprender a me perdoar. Saber que eu fiz coisas terríveis, sim, mas fruto de uma ignorância, fruto de um período onde eu não tinha noção direito do que eu fazia. Eu preciso compreender que eu mereço ser feliz. Eu preciso dizer para mim mesmo, tudo bem, eu errei. Cometi algumas atrocidades que ainda bem que eu não lembro. Mas agora está me sendo dada a oportunidade de ser feliz. Então eu preciso aprender a ser feliz com o que eu tenho. Eu preciso aprender a passar pelo que eu estou passando, olhando o lado positivo das coisas, que foi para isso que eu vim. Deixar de olhar tudo aquilo pelo lado ruim e compreender que cada dificuldade que eu enfrento serve para fortalecer a minha vontade de vencer. Mas eu preciso me perdoar. Porque enquanto eu não me perdoar, eu não consigo dar o próximo passo. Neste momento é muito vago. Puxa, mas me perdoar? Sim. Eu preciso aprender a aceitar que eu fiz muitas coisas que não foram legais, não foram boas. Inclusive recentemente. Nessa vida ainda faço. Mas eu preciso aprender a corrigir. E não ficar me recriminando, trabalhando para que eu consiga trazer coisas boas para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso aprender a me transformar num instrumento do bem. E isso elimina gradualmente a condição de eu precisar passar exatamente por aquilo que eu causei, assim como uma mente ainda não esclarecida exige, porque é o único método que ele conhece. Essa mente ainda não conhece o perdão, ela precisa aprender a se perdoar. E então é isso que eu vos peço a todos vocês, que parem para pensar. Vamos voltar a conversar. Mas é muito importante que aprendamos a nos perdoar. Que Deus nos proteja, que Deus nos ajude. E
Oremos. Próximo passo. Que assim seja. Graças a Deus.